iniciando a gravação aqui, tá? Ou seja, nós todos estamos sendo filmados, gravados. E a aula de hoje é aula de processo civil na parte de recursos. E tivemos um feriado, né, semana passada, e vamos dar seguimento agora. Em algumas circunstâncias, talvez eu dê uma pausa, porque aqui é como se cada aluno que fosse entrar na sala, eu tivesse que autorizar. Só um segundinho, porque tem gente batendo na porta aqui. E aproveitando, mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Homem é diferente, né? Homem fazer uma só e olha lá. O tema da aula de hoje vai ser a respeito de agravo. Vamos falar do agravo de instrumento e vamos falar também do agravo interno. Tudo bem? Então eu recomendo a vocês que... Opa! Eu recomendo a vocês então que peguem o Código de Processo Civil. Para quem quer, pode ir no Google e escrever CPC. E ali entre no CPC do site do Planalto, tá? CPC do site do Planalto. E o CPC no Código do Planalto, você, em arquivo PDF ou então em arquivo digital, online, você vai no Ctrl F no seu computador, ali já na lei de processo civil, e escreva 1.015, ou seja, 1015, que ele já vai ir direto ao agravo de instrumento, tá bom? Então vai na lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, já vai no Ctrl F, artigo, art.1.015, ou então simplesmente coloque 1015, só que tem que ter o ponto, né? Para ele localizar. No seu celular aí, escreva do agravo de instrumento, se for o caso, no seu celular. Do agravo de instrumento, que ele já vai direto a respeito disso, tá? E nós estamos aqui com 7 participantes: Bruno, Carlos, Luana, Sara, Tiago e Wanderson. Eventualmente eu venha querer a participação de vocês fazendo alguma pergunta, tá? Fiquem bem à vontade. Vamos começar então falando do agravo de instrumento, e às vezes a gente vai, mais à frente a gente vai comentar a respeito do agravo interno, sendo certo também que existe o agravo nas decisões do tribunal, do presidente, quanto à questão de negativas do recurso extraordinário, do recurso especial, que também é objeto de um agravo, né? Então, existe também a figura do agravo nessa possibilidade. Ou seja, são essas 3 agravos de instrumento. Nós temos também o agravo, como eu acabei de falar para vocês, no agravo interno. E nós também encontramos o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Aqui, quem estiver online, por favor, desabilita o áudio aí, mas às vezes eu vejo que chegou a mensagem pelo WhatsApp, eu também consigo tentar ler. Nós estamos em qual sessão? Vamos lá, vamos para o portal, ver em qual sessão nós nos encontramos a respeito de agravo de instrumento, tá? Então, um segundinho aí, porque perguntou a sessão e eu confesso para vocês que eu estava no meu material particular. Se alguém já tiver com acesso ao portal, já tiver aí na sessão e puder falar aqui online, fique à vontade, tá? Uhum.
Então vamos lá. Caso vocês já queiram então aproveitar o conteúdo já para ir memorizando, nós vamos falar do recurso de agravo de instrumento a partir do artigo 1015 do Código de Processo Civil, sendo certo que existe também um agravo interno, e uma outra possibilidade é o agravo em recurso especial e o agravo em recurso extraordinário. Por que é bacana, às vezes, fazer a anotação? É bacana fazer a anotação para fins de memorização. Tem pessoa que escuta bem e memoriza, tem pessoa que precisa não só da audição, mas também visualizar, prefere o vídeo. Tem pessoa que, ao falar, ela memoriza, quando ela explana para alguém o seu próprio conhecimento. E tem a pessoa que, escrevendo, tem uma boa memorização a respeito, tá? Eu tenho que apresentar para vocês um problema técnico aqui. O meu celular eu não consigo. Deixa eu ver se passando ponto por ponto eu consigo chegar na unidade 2. Vamos para a unidade 3. Então, para quem puder anotar aí, por favor, já anote que nós temos o agravo de instrumento, temos o agravo interno e o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. São essas 3 modalidades. Nós vamos deixar para estudar o agravo em recurso extraordinário e em recurso especial, quando nós formos estudar o recurso especial e o recurso extraordinário. Na aula de hoje, nós vamos estudar, portanto, o recurso do agravo de instrumento e o recurso de agravo interno. Beleza? Professor, Foi. unidade 2, encontro 6. Nossa, muito É o obrigado. agravo de instrumento. Eu não estou conseguindo acessar aqui nesse momento. Eu estou no ponto 2. Deixa eu ver aqui o que eu faço para tentar a sorte, pelo menos para unidade 2, encontro 3. Bom, aqui eu achei uma sistemática para acompanhar, mas como vocês já encontraram, até para quem me perguntou aí, então, unidade 2, sessão, ou melhor, encontro 6, tá? Então, vamos dar seguimento. Primeiro, a gente já sabe. Alguém quer manifestar aí? Primeiro, a gente já sabe que agravo de instrumento, agravo, a palavra agravo, ela então pode receber nomenclaturas. Agravo de instrumento, agravo interno, tem quem chama de agravinho, e também temos a figura do agravo mesmo, a palavra agravo, em recurso especial e em recurso extraordinário, tá bom? Tudo bem. Fundamentação jurídica dele, inicialmente falando, do agravo de instrumento, nós vamos encontrar no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Então, artigo 1015 do Código de Processo Civil. Então, agora chegou a hora de nós irmos até o artigo 1015 do Código de Processo Civil. E diz o artigo 1015 do Código de Processo Civil que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre. Então, vejam, quando nós falamos de agravo de instrumento, nós estamos falando que é um recurso cabível em face de decisões interlocutórias. Significa dizer, se nós já estudamos na teoria geral que não cabe recurso em desfavor de despachos, então remanesceram apenas o quê? Decisões e sentenças. Quando a gente fala, então, de sentenças, não cabe agravo de instrumento.
Agravo do instrumento vai caber contra decisões interlocutórias. Todas. Antes de nós chegarmos à próxima palavra, todas as decisões interlocutórias, eu quero que vocês anotem, por favor, aí de forma singela, de forma rápida, de forma simples, que não cabe agravo de instrumento em face de sentenças, tá? Então anotem no caderno o seguinte. Anotem no caderno assim. O recurso de agravo de instrumento não é utilizado para atacar sentenças. O recurso do agravo de instrumento não é utilizado para atacar sentenças. O recurso de agravo de instrumento não é utilizado para atacar sentenças. Podem parar a anotação. Prestem atenção, eu vou ler para vocês o artigo 203 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Repetindo, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Professor, então tem sentença na execução? Tem sentença na execução. É sério, professor? Quando a gente fala, então, de uma ação de execução, até o cumprimento de sentença, pode haver uma sentença Oi, neles? alô? Estamos te ouvindo, Natália. Existe, então, sentença nessas duas, tanto na fase cognitiva, quanto também na fase de execução. E o interessante é que nessa conceituação de sentença colocado aqui no artigo 203, parágrafo 1º, ele acaba dizendo que sentença não é simplesmente haver o procedimento de julgamento de mérito ou não julgamento de mérito, uma sentença terminativa ou definitiva, etc. Aqui ele está falando que, na verdade, ele encerra aquela fase, aquela etapa, aquele rito, o comum ou o de execução, tudo bem? Então, voltando lá, a gente estava falando a respeito do recurso de agravo de instrumento, e o recurso de agravo de instrumento não serve para atacar a sentença cuja denominação, inclusive, é trazida pelo Código de Processo Civil no artigo 203, parágrafo 1º. E não importa se é sentença de mérito ou se não é sentença de mérito, vai haver a possibilidade de conceituação de sentença em ambas as circunstâncias, tá? Dando continuidade, portanto, vimos aqui, então, pelo menos na fala que eu estava comentando para vocês, que agravo de instrumento não é o recurso que ataca a sentença. Aí, se vocês quiserem colocar, entre parênteses, artigo 203, vírgula, parágrafo 1º, fecha parêntese. Não serve para atacar sentença. Artigo 203, vírgula, parágrafo 1º,
fecha parênteses. Mas, para atacar decisão interlocutória. Mas, para atacar decisão interlocutória. Mas, para atacar decisão interlocutória. Agora eu vou ler para vocês o parágrafo 2º do artigo 203 que vocês mencionaram e escreveram no caderno agora há pouco. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Então vejam só. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. E só para a gente complementar aqui, o que diz o parágrafo 3º do artigo 203 são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício a requerimento da parte. Então, a sentença tem força decisória? Tem, e com uma característica definitiva. Evita, na verdade, pode produzir o trânsito em julgado. Quando falamos aqui da decisão interlocutória, ela acaba fazendo com que possa ser possível a alegação de preclusão. E nós temos o parágrafo 3º que fala dos despachos, que são atos ordinatórios praticados sem força decisória, ok? Tudo bem, então. Chegamos, então, à conclusão de que agravo de instrumento é o recurso que deve ser utilizado, que pode ser utilizado, quero dizer, melhor dizendo, em face de decisão interlocutória. E o parágrafo 2º do artigo 203 do Código de Processo Civil diz, claro, para nós que decisão interlocutória é todo pronunciamento do juiz com força decisiva que não se enquadre na conceituação de sentença. Professor, alguns colegas estão reclamando que eles não estão conseguindo acessar a aula. Tanto no portal, eu enviei o link já para eles no grupo, mas eles mesmo assim não estão conseguindo acessar a aula. E qual é a reclamação deles? Não conseguem? Eles estão no grupo do WhatsApp porque estão com acesso à internet, né? Pergunta para eles se eles já assistiram alguma vez. Quem está falando que não está conseguindo, pergunta para eles se eles já acessaram Diz que alguma não vez. conseguem abrir aqui a aula e só fica inicializando, e o portal também não, ele está dando problema. Se o senhor quiser, eu posso até te enviar uma foto. Tá, mas eles não estão conseguindo sequer pelo link? Isso mesmo. Mas aí que tá, porque o link ele é desassociado do portal. O link... Então, provavelmente pode ser a internet, então. Porque o link, quem tiver com esse link disponibilizado para tanto, embora não seja, inclusive, um acadêmico, ele poderia visualizar essa aula se, por um acaso, ele tivesse tomado o procedimento de fazer o download do Teams, etc. Tá? Então, aí tem que ver se, por um acaso, esse acadêmico ou essa acadêmica que está aí comentando, se ele já assistiu alguma aula online, ao vivo, né? E se ele já fez o download, tudo certo no seu computador ou no seu celular, do qual ele está requerendo. Nós estamos agora com 17 acadêmicos online presenciando a aula ao vivo que nós estamos tendo hoje, tá? Então, com esse link aí, se a pessoa estiver com os programas baixados ali conforme a orientação do tutorial, e eu posso passar para vocês também o tutorial novamente, provavelmente eles vão conseguir ter acesso sim, tá? A Natália, ela tá aqui na aula, mas ela mandou aqui no grupo que não tá conseguindo, não estava conseguindo pelo link, mas agora ela conseguiu abrir, e diz que tá sem áudio e sem vídeo, sem nada. Mas eu acho que deve ser a internet dela, então.
A não ser que ela consiga, se ela estiver conseguindo, ela talvez se manifeste já. É o seguinte, a questão do áudio é muito interessante eu visualizar aqui, coloquei no meu máximo. Vocês, pelo jeito, estão me escutando, e aí a própria pessoa, às vezes, testar colocar um fone de ouvido no próprio aparelho, ou um computador, ou então no celular. Coloca um fonezinho de ouvido, porque às vezes tá com algum problema, quando conecta ali o fonezinho de ouvido, já consegue ouvir. Se quiserem, eu até dou uma pausa aqui. São muitos acadêmicos lá tentando visualizar? Professor, boa Pois noite. não. Boa noite. Professor, tá cortando a metade do rosto do professor. Que coisa, né, gente? Que coisa. Vocês estão vendo a parte de cima ou a parte de baixo? Só a parte de baixo. Que coisa, gente. Deixa eu ver. Só um segundinho. Cortando ainda, né? Agora melhorou. Melhorou? Mas o que é o melhorou? Fala aí pra mim. Não repara a louça pra lavar, não, viu? Não repara a louça pra lavar, não. Aqui, ó. Louça. Dispensei até a diarista nessa quarentena aqui. Eu que tô arrumando a casa. Eu virei professor, advogado e dono de casa agora. Melhorou? Voltou aí ou não? Peraí, professor. Entendi, professor. Tá. Oi? Continua ainda cortando, etc. ou não? Só vê a boca e o nariz. Eita, nossa, gente. O que eu faço aqui então? O senhor não está se vendo? É o celular aí? Por isso que está difícil de... Isso aqui tudo que eu mexi foi o celular, né? Mas tudo bem, não precisa ver o rosto, isso é o de menos. Só continua falando aí. Pessoal, questões. Confesso para vocês, eu não consigo. Talvez eu não consigo resolver isso. Deixa eu só fazer um outro teste aqui, tá? Conseguiram me ver sem ser nesse daqui? Vamos ver. Estão me vendo agora? Sim, dá para ver o rosto inteiro agora. Agora dá para ver o rosto inteiro? A sala de aula no fundo aí tá bem bom. Então, dá para ir pra praia, se quiser. Tem um monte de opção. Verdade, verdade. Então, vamos dar continuidade, então. Só que aí eu vou fazer essa... Só um segundinho, só para eu me locomover para outro lugar aqui de casa. Só um segundo. Eu vou ficar até mais perto do ar-condicionado. Bom, pessoal, então vamos lá. Consegue me ver nesse momento? Sim. Tudo bem, então. Então, agora a gente pode dar uma continuidade na aula.
para quem chegou até depois, estamos falando de recurso de agravo de instrumento. Falando do recurso de agravo de instrumento, a gente viu que não cabe recurso de agravo de instrumento contra a sentença. Vimos a conceituação básica de sentença. Falei que cabe contra recurso, cabe contra a decisão interlocutória, e que, na verdade, a decisão interlocutória, ela seria uma decisão com força... seria uma manifestação juiz com força de decisão que não se enquadrasse como sentença. E disse para vocês, todos que estão assistindo, que era para a gente abrir a partir do artigo 1015 do Código de Processo Civil para tratarmos a respeito do recurso de agravo de instrumento. E o recurso do agravo de instrumento, no artigo 1015, diz: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Aí tudo bem. O Código de Processo Civil, uma lei de 2015, que inclusive teve uma vacácio legis considerável para fins de que houvesse um conhecimento de toda a sociedade brasileira das alterações que haveriam por oportunas, e o Poder Legislativo, que é o representante do povo no Brasil, um Estado positivista, o legislador ele acabou entendendo que seria necessário que o agravo de instrumento ele acabasse incidindo sobre determinadas situações específicas. Então, digamos assim que o artigo 1015 do Código de Processo Civil, ele deveria enumerar rol taxativo. Enumerar, portanto, um rol taxativo. Tá bom, então. Significa dizer que caberia agravo de instrumento sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, dentre outros casos expressamente referidos em lei. Então, um rol que aparentemente seria um rol taxativo, segundo o posicionamento do Poder Legislativo, assim eles queriam. Vem, posteriormente, os tribunais, em especial o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e para vocês relembrarem, qual que é a competência do STJ? É justamente falar qual que é a correta interpretação de uma lei federal. Uma lei federal, qual lei que é uma lei federal, professor? É uma lei que passa pelo processo legislativo no Congresso Nacional, que é bicameral, Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal. Bacana. Significa dizer que o Código de Processo Civil é um exemplo de uma lei federal. E assim sendo, portanto, a quem compete a correta interpretação de como devemos aplicar o Código de Processo Civil? Qual que é o tribunal superior que fala definitivamente qual é a interpretação que os juízes, entre aspas, subalternos, entre aspas, subordinados, pelo menos hierarquicamente falando, deveriam aderir? A interpretação do STJ, principalmente por alguns ministros, né? No caso, eu gosto muito da Nancy, do STJ, acabou trazendo ali algumas opções em que a gente teve esse rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil de uma taxatividade mitigada. Então, é muito interessante a gente saber disso, e o que é legal, desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil, nós tivemos algumas decisões do STJ, ora uma decisão falando a respeito de um assunto, ora uma decisão falando a respeito de outro assunto, e de repente se sentiu a necessidade de formar recursos repetitivos, dos quais se tiraram o entendimento de que existem outras possibilidades
Outras possibilidades, não que a lei esteja dizendo de forma clara, de forma expressa, que cabe agravo de instrumento contra ela. Porque quando a gente lê o artigo 1015 e chega no inciso 13 e fala outros casos expressamente referidos em lei, significa dizer que, com exceção desses incisos do artigo 1015 do Código de Processo Civil, somente seria admissível o recurso de agravo de instrumento quando, em lei especial, essa própria lei especial expressamente dissesse que contra determinado ato processual nela previsto, incidente, se ocorresse, e nessa circunstância, então, caberia o recurso de agravo de instrumento. Se uma lei especial não dissesse nada disso, que contra aquele recurso, contra aquele ato processual não coubesse recurso de agravo de instrumento, nessa inércia, então, aplicaria-se apenas aquele rol previsto no artigo 1015 do Código de Processo Civil. E aí, como eu disse para vocês, o STJ passou a determinados pontos, determinadas situações, determinadas matérias, a fazer previsão de que cabe sim recurso de agravo de instrumento nessa situação. Uma outra situação, cabe sim recurso de agravo de instrumento nessa outra situação que não está prevista em lei, de forma expressa. Por que eu comento a respeito disso? Porque o Brasil, um Estado positivista, de repente, passa a estar diante de interpretações dadas por membros do Poder Judiciário no sentido de contrariar a vontade legiferante, quero dizer, a vontade daqueles que estavam no exercício do Poder Legislativo, aqueles que foram eleitos para o povo para tanto. Estou criticando? Não. Só estou fazendo um comentário dentro do aspecto do direito mesmo a respeito desse assunto. Mas que isso está acontecendo, está. E eu acho muito interessante, eu estou em algum grupo da turma de vocês sabem me dizer a respeito disso? Porque é o seguinte, por que comento a respeito, se eu estou ou se eu não estou? Porque eu posso compartilhar com vocês, ou então, para quem está escutando aqui o áudio, tem um tema, é um tema de uma publicação, e para você que quer advogar, seja, não importa assim, a área que você vai atuar, existem as notícias do STJ que você, se você tiver acesso à internet, você consegue ter. E você consegue ter citações para você colocar em suas peças processuais. Mas se você não for atuar como advogado, como membro do Ministério Público, bacana. Se for como magistrado, da mesma forma, como aquele que vai promover a justiça. Então, existem as notícias do STJ. E aí sempre sai ali, todo dia vai saindo a respeito de como que se encontra o posicionamento do STJ a respeito de determinado assunto, a respeito de determinado conteúdo. E eu busquei uma notícia do STJ, e a notícia do STJ é a seguinte: caso você queira até colocar no Google e para fazer a pesquisa, como que eu coloquei no Google para encontrar essa pesquisa? Eu coloquei assim, ó, STJ, agravo de instrumento. Aí eu pesquisei ali, mas se eu não estou enganado, foi a primeira notícia que apareceu. A primeira notícia que apareceu foi essa, de 1º de março de 2020. Então, prestem atenção, gente. O que é legal, às vezes, atuar como advogado? É você mostrar lá nos Estados Unidos eles chamam de precedente, né? Só que aqui no Brasil a gente não chama de precedente. Mas mostrar o posicionamento do Tribunal Superior, porque se o Tribunal Superior, o STJ, pensa de tal forma, o juiz ACO, é claro que ele vai interpretar dessa forma. E a notícia é a seguinte: STJ define hipóteses de cabimento do agravo de instrumento sob o novo CPC. Repito, STJ define hipóteses de cabimento do agravo de instrumento sob o novo CPC. Nossa, aqui, galera. Eu peço só para quem às vezes for fazer a pergunta, desabilitar o microfone, e se eventualmente não for fazer uma pergunta, deixe travado, fazendo favor, o microfone. E aí, gente, essa notícia do STJ acaba trazendo para a gente, hoje aqui, cientista do direito, graduando no estudo do direito, algumas situações que não estão previstas taxativamente, não estão previstas expressamente, quero dizer, no artigo 1015 do Código de Processo Civil,
que não existe lei especial falando que contra aquela decisão cabe agravo de instrumento, só que por interpretação, segundo a aplicação da interpretação extensiva, inclusive analógica, dos membros do STJ, nessas situações também haverá o cabimento do recurso de agravo de instrumento. Então eu peço licença para vocês, embora eu venha fazer a leitura aqui de forma rápida, eu quero informar para vocês que vocês, fazendo essa pesquisa conforme eu comentei com vocês, e eu posso também até colocar isso no momento oportuno, verdade, lá no portal para vocês visualizarem. Eu vou fazer a leitura de forma um pouco rápida aqui para vocês, tá? Enquanto eu faço a leitura, só um segundo que eu vou pegar meu óculos. Em dezembro de 2018, ao concluir o julgamento do recurso especial 1704-520 sobre os ritos dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, STJ, definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol previsto no artigo 1015 do Código de Processo Civil, CPC, abrindo caminho para a interposição do agravo de instrumento em diversas hipóteses, além daquelas listadas expressamente no texto legal. Então, qual que é a palavra-chave aqui de como existe o posicionamento do nosso Tribunal Superior? Taxatividade mitigada do rol do recurso de agravo de instrumento. Taxatividade mitigada, repito eu. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões tomadas pelo juiz no curso do processo, as chamadas decisões interlocutórias, antes da sentença. Ao apresentar seu voto no recurso especial 1704-520, a ministra Nancy, relatora, argumentou que a enunciação em rol pretensamente exaustivo das hipóteses de cabimento do agravo revela-se insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do artigo 1015, as quais tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restrito. Então vejam só, a interpretação vinda do STJ. Letra morta. Um rol que pretende ser taxativo raramente enuncia todas as hipóteses vinculadas em sua razão de existir, pois a realidade normalmente supera a ficção e a concretude torna a letra morta o exercício de abstração inicialmente realizado pelo legislador, afirmou. Por outro lado, advertiu a ministra uma interpretação extensiva ou analógica mostra-se igualmente ineficaz, seja porque ainda remanescerão hipóteses que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analógica pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. Ela destacou outra corrente interpretativa, segundo a qual a lista do artigo 1015 seria puramente exemplificativa, de modo que, em determinadas situações, a recorribilidade da decisão interlocutória seria imediata, ainda que a matéria não conste expressamente no rol em que não seja possível dele extrair a questão por meio da interpretação extensiva ou analógica. Então, veja só, gente, ela acabou comentando aqui que, na verdade, dizer que é um rol taxativo seria letra morta. E ela vai mais do que isso ainda. Ela fala assim, eu não vou me contentar em falar que eu apenas vou fazer uma interpretação extensiva ou uma interpretação analógica segundo a sistemática do próprio Código de Processo Civil. Porque, por vezes, pode acabar gerando uma insegurança jurídica ou até mesmo um conflito de interpretações entre os tribunais estaduais, eventualmente, para chegar até o STJ e causar maiores problemas ainda.
E só para vocês relembrarem, gente, quando nós falamos de uma interpretação analógica, a analogia ela serve justamente para a gente comparar uma omissão em relação a algo e uma previsão de caso similar em relação a outro. Então, da mesma forma, a interpretação extensiva, ela também pode ser utilizada em determinadas circunstâncias, só que a interpretação extensiva, ela também tem algumas limitações. Por exemplo, eu não posso me valer de uma interpretação extensiva caso ela venha prejudicar alguém. A interpretação extensiva, ela só pode ser utilizada em benefício da sociedade, não em malefício de interesses individuais, processuais de uma pessoa. Então, tem que se tomar muito cuidado ainda quanto a essa questão da aplicação das interpretações, seja extensiva, seja analógica, até porque poderá haver uma arguição de que está havendo uma interpretação em sua desconformidade. O que a ministra, então, chegou à conclusão? Urgência. Nenhuma das três correntes mencionadas é a mais adequada para interpretar o artigo 1015, segundo a relatora, que propôs uma tese baseada no requisito da urgência como critério para a admissão do agravo fora das situações da lista. Então, veja, o artigo 1015 e seus incisos faz previsão de um rol, e esse rol não está sendo desconsiderado. Sim, todas as hipóteses do artigo 1015 e seus incisos é sim cabível o recurso de agravo de instrumento. Ponto. Não se tem discussão. Todavia, ela diz que fora esses casos, outros casos também apresentam situações. Outras decisões interlocutórias também seriam passíveis de recurso de agravo de instrumento. E ela diz que seriam se aquela decisão acabar gerando no campo concreto processual, eu não vou falar aqui da matéria, eu vou falar no campo processual, acabaria demonstrando para o juiz que existe uma urgência. Se as provas apresentadas ao juiz, naquela circunstância que está a ele sendo demonstrado, demonstrar que a decisão dele pode estar gerando algum tipo de prejuízo no campo concreto, aquele que autorizaria, inclusive, uma antecipação dos efeitos da tutela, só a título de comparação, por conta de sua urgência, ela diz que é também cabível. Trata-se de reconhecer que o rol do artigo 1015 do CPC possui uma singular espécie de taxatividade mitigada. Então, veja só, ela criou o termo até, né? Existe uma espécie de taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual haveria desrespeito às normas fundamentais do próprio Código de Processo Civil e grave prejuízo às partes ou ao próprio processo, declarou a magistrada. Porque, talvez vocês não se lembrem, mas o que fez o Código de Processo Civil em seus primeiros artigos? Ele praticamente fez o Ctrl+C, Ctrl+V das normas constitucionais. Então, vejam, se lá no início do Código de Processo Civil eu coloco determinados direitos, levando em consideração mais a materialidade do que a própria formalidade, como que agora eu vou aceitar um rol positivista, taxativo, e que ele não aceita determinadas situações que demonstram, então, haver uma disparidade, um conflito com as normas fundamentais do seu início? Então, é nesse comentário que ela fala que a interpretação da taxatividade colocada no artigo 1015 do Código de Processo Civil, na verdade, deve ser interpretado como uma taxatividade mitigada para que não haja esse descompasso. O rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interpretação do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Incluiu Nancy ao definir a tese adotada no tema 988 dos recursos repetitivos. A tese estabelecida no repetitivo orientou a solução de diversos recursos que trouxeram ao STJ questionamentos sobre a aplicação, inciso por inciso, do artigo 1015 e conheça abaixo algumas das decisões importantes. Então, aqui eu não vou fazer a leitura, mas eu vou até colocar aqui algumas situações. Falência e recuperação. Então, recuperação aqui, gente, é a recuperação que existem duas possibilidades, recuperação judicial ou extrajudicial de uma pessoa jurídica que tem a finalidade lucrativa, ou então o direito de falência de uma empresa. Olha só, guarda de criança. Então, também um tema tratado, colocado no recurso repetitivo, colocou alguns temas, exemplo, situação de guarda de criança. Outra, data da separação.
Isso aqui falando da relação da separação no direito de família, tá? Litisconsorte e prescrição são outros temas colocados. Código de Defesa do Consumidor ou Código Civil? Então, vejam, fora isso, pessoal, ó, exigência de contas, efeito suspensivo, é muita coisa, gente, isso aqui é grande pra caramba. Exibição de documentos e outras circunstâncias aqui colocados, como, por exemplo, inversão do ônus da prova numa relação de consumo, não aquela relação do ônus da prova prevista no próprio código. Admissão de terceiro em relação à ação judicial com o consequente deslocamento de competência para a justiça distinta. Também não havia previsão. Decisão sobre arguição de impossibilidade jurídica do pedido, sem previsão expressa. E em relação ao pagamento, ao aumento de multa em tutela provisória, também não tem essa circunstância no rol colocado aí, tá, pessoal? A respeito desse assunto. Ok, gente? Então vejam só, por que eu comentei com vocês a respeito desse assunto nesse momento? Porque a Lei 13.105, que trata do Código de Processo Civil, trouxe no artigo 1015 a previsão de que haveria apenas nas hipóteses previstas em seus respectivos incisos a possibilidade de se valer do recurso de agravo de instrumento. Todavia, os tribunais, em destaque o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, ele acabou interpretando que existem outras situações alheias às mencionadas no artigo 1015 do CPC. Tudo bem? Eu fui um pouco rápido, comentei de forma um pouco rápida. Alguém quer fazer algum comentário a respeito do assunto? Não, só de boa. Pode seguir. Boa. Então, tudo bem. Dando seguimento ao conteúdo, gente. A gente já viu um recurso de apelação que, em sede preliminar, aquelas decisões do juiz, aquelas decisões que foram decisões interlocutórias, ou seja, antes da sentença, das quais não couberam agravo de instrumento, ou seja, inadmite-se agravo de instrumento nessa circunstância, que seria, então, no recurso de apelação, em preliminar, possível a sua arguição, a sua defesa, o seu levantamento, né? Então, vejam, levando em consideração isso, nós podemos aqui relembrar quanto à questão do cabimento, que o cabimento do recurso de agravo de instrumento, ele se dará em face de decisões interlocutórias sobre as quais existe a possibilidade, de forma expressa, conforme no artigo 1015, ou então, segundo a interpretação dos nossos tribunais, por força de ser o artigo 1015, o de uma taxatividade mitigada, ok? Ok, então, vamos dar sequência até na própria leitura ali do artigo 1015, que fala assim: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Aí aqui, nesse momento, eu coloco uma pergunta para vocês. Existe um rol das decisões interlocutórias no processo que está em fase de cumprimento de sentença? Ou cabe recurso de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias emanadas num processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença? Olha que pergunta. Caso você não tenha entendido, o que eu perguntei? Nós vimos aqui que na fase do processo de conhecimento, até falando mais acima na conceituação, falando da execução, mas aqui nós vimos algumas situações taxativas
E principalmente isso daqui versando sobre a fase de conhecimento, a fase cognitiva. Ou seja, tenho ou não tenho direito? Antes do julgamento ali, algumas decisões podem ser emanadas, e dentre essas decisões, as do rol do artigo 1015 estão aqui elencadas. Só que quando eu chego na fase de cumprimento de sentença, conforme diz aqui, ó, também caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Então, conforme vocês já sabem, é assim, ó. Deixa eu até visualizar aqui. Nós temos alguns procedimentos e alguns ritos. Comum, né? Sumário, ordinário. Então, vamos lá. Chegada à fase do processo de conhecimento, ao chegar à sentença, o que vai acontecer? Ao chegar à sentença, vamos imaginar que tenha transitado em julgado a sentença, para ficar mais fácil a gente comentar agora. Bacana. Transitado em julgado a sentença, eu vou para a liquidação da sentença. Por quê? Porque o magistrado ele não é obrigado a emanar uma sentença de forma líquida. O juiz simplesmente ele fala assim, condeno a parte reclamada a efetuar o pagamento de 100 mil a títulos de danos materiais, contados da data do depósito pela parte requerente, e condeno ao valor de danos morais no valor de 20 mil reais, a se contar da data da publicação desta sentença. Então, vejam, como que vai ser feita a liquidação? Essa liquidação vai ser simples, eu entro num site, ou então eu tenho um programa no meu computador, eu faço o cálculo, pego a data, desde data, coloco ali o índice NPC e IBGE, coloco juros simples de 1% ao mês, porque eu não sou um banco, eu sou uma pessoa física, a Constituição só me dá direito de 1% ao mês em juros simples, coloco a atualização monetária e faço o cálculo, e aí eu não peço para o juiz a abertura da fase de liquidação de sentença. Mas dependendo das circunstâncias, liquidação por artigos, dependendo da circunstância, eu tenho que solicitar a abertura da fase de liquidação de sentença. Quando for fácil, conforme eu falei para vocês, bastando o mero cálculo matemático, eu já apresento o cálculo para o juiz, informo que a parte contrária não efetuou o pagamento voluntário, porque veja, se ela tivesse efetuado o pagamento voluntário, extinção da ação, com certeza, os autos iriam para arquivo, depois de paga as custas, né, do processo. Feita a liquidação de sentença, vai então o advogado a solicitar a abertura da fase de cumprimento de sentença, novos honorários, novas custas, etc. Na fase de cumprimento de sentença, o juiz fala assim, acolho o pedido, intime-se a parte para, no prazo legal, efetuar o pagamento sob pena de multa de 10%, honorários de 10%, sendo reduzidos os honorários para 5% se houver o imediato pagamento. Beleza. Depois disso, a parte foi lá e não pagou. O juiz, diante da informação da petição da parte requerente, acolho o pedido de penhora via Bacenjude. Ok. Aí o juiz foi lá, deferiu a penhora via Bacenjude e tal, foi lá. A parte reclamada, que agora posso chamar de parte executada, ela acaba tomando ciência que o dinheiro da sua conta foi bloqueado. E aí, então, cientificado disso, vai conversar com o seu advogado, com a sua advogada, que fala assim, espera aí, o bloqueio aqui foi daquele processo que a gente perdeu. Foi daquele processo que a gente perdeu mesmo, hein? A gente perdeu não, né? Eu sou teu advogado. Quem perdeu foi você. Na verdade, você deveria ter pagado, não é verdade? Não deveria ter pagado, não pagou. Não, mas é o seguinte, esse dinheiro aí, o doutor ou doutora, esse dinheiro é do meu salário. Eles não podem chegar assim e penhorar meu salário. Ah, teu salário? Nossa, sorte sua. Então, vamos lá. Vamos colocar que esse valor é impenhorável, que não pode ser penhorado. Aí, vamos lá. Qual que é o recurso que ele vai se valer? É o recurso na verdade, ele vai até se valer dos embargos à execução. O que eu quero dizer, gente, é que na fase de processo, na fase do processo, na fase de cumprimento de sentença, pode haver a decisão que acolhe o pedido, pode haver a decisão do juiz falando assim, refaça os cálculos. Pode ser. O juiz fala, não está condizente com a sentença o cálculo que você apresentou. Pode ser que o juiz fale assim, indefiro
o pedido de penhora, o que ele proceda. Defira o pedido de penhora. Pode ser que o juiz fale assim, não receba os embargos à execução, haja vista a intempestividade, né, a impugnação. Então, são diversas decisões do juiz, e aí o que eu estou querendo dizer para vocês, gente, é que aqui, nesse parágrafo único, ele não está colocando um rol. Então, por mais que exista um rol, nós podemos levar à interpretação em que muitas circunstâncias desse rol do artigo 1015 está se referindo a um processo na sua fase cognitiva. E quando nós chegamos para a leitura do parágrafo único, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. Também caberá agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução e processo de inventário. Embora que o inventário ele seja uma ação que vai ter o seu curso natural, não é uma execução nem cumprimento de sentença, né? Então, vejam, em algumas situações aqui desse parágrafo único não está previsto um rol. Logo, chega-se à conclusão do quê? De que todas as decisões no cumprimento de sentença são passíveis de agravo de instrumento, se cumpridos os requisitos dos pressupostos recursais que nós já estudamos oportunamente. Ok, pessoal? Acredito que foi claro aqui, né? E agora, gente, eu coloquei aí para vocês, então, no encontro 6, a respeito do agravo de instrumento, e existem algumas situações, conforme a própria previsão do artigo 1015, do rol de cabimento do agravo de instrumento. Eu aproveito esse momento, portanto, para a gente ir nesse rol exemplificativo segundo o material postado. Todos estão aí, fale para mim quem que não está com o material que foi postado aí no portal. Ou melhor dizendo, eu vou preferir que me fale quem está com o material postado no portal. Sabe, pessoal, aqui ó, tem, por exemplo, tutelas provisórias, seja de urgência ou de evidência, e esta seja de natureza antecipada ou cautelar. Em todos esses casos, é possível atacar a decisão interlocutória imediatamente, sob pena de negar o acesso ao duplo grau de jurisdição e impedindo que uma ameaça ou lesão seja controlada pelo tribunal. Então, vejam, cabe recurso de agravo de instrumento em decisões que versarem sobre tutelas provisórias? Cabe. Então, uma explicação aqui foi essa que eu acabei de ler, que consta no material para vocês. Quem, por um acaso, tem esse material em mãos aí, se manifeste, por favor. Ninguém? Vocês estão sem acesso, então? Eu não tinha aberto, estou tentando abrir agora, mas o portal está estranho. Deixa eu ver se eu consigo. Qual que é o encontro mesmo? O pessoal falou, mas eu não gravei. É o encontro 6. Encontro 6. Agravo de instrumento, parte 1 aqui? Isso. Tá. Tá. Ah, tá colado o CPC. Eu tava com o CPC aberto, tava no mesmo. CPC? É porque hoje eu também não estou acessando. Só o CPC que está constando aí? Só tem o CPC colado aqui. Aí tem uma videoaula, agravo de instrumento, parte 2. Isso no encontro 6, né? Eu vou ter que agregar, então, na aula, fora a videoaula, colocar esse material, então, para vocês. Tá. Colocando de uma forma explicativa, gente, então, de forma bem rápida, até para a gente dar seguimento, porque está chegando o horário de intervalo, acabei lendo aqui para vocês um pouquinho da tutela provisória. Cabe também, conforme o artigo 1015 fala,
agravo de instrumento quando uma decisão versar sobre o mérito do processo. E o que isso significa dizer? Decisão interlocutória de mérito é aquela decisão que julga o mérito, mas que não se enquadra no conceito de sentença, vez que não põe fim à fase cognitiva. O exemplo, um julgamento antecipado parcial de mérito, uma decisão que rejeita a prescrição ou a decadência e determina a instrução probatória, uma decisão que homologa a renúncia parcial, transação ou uma decisão que acaba efetuando o reconhecimento de um dos pedidos cumulados. Então, preste atenção. Se foi feita uma arguição de prescrição e o juiz, naquela decisão, ele fala assim, não, inexiste a prescrição, vamos abrir a fase, então, de instrução e julgamento. Ou vamos para a fase de instrução. Então, veja, a parte fala assim, eu me sinto prejudicado, porque desde já poderia ter sido reconhecida a prescrição e eu não precisaria mais ter mais gastos com esse processo. Então, por mais que não tenha havido a extinção do processo, não tenha havido uma sentença, aquela decisão que tratou de um assunto que poderia dar causa à extinção da ação, acaba sendo possível que contra ela exista o recurso de agravo de instrumento, tá? A outra solicitação, outra possibilidade, conforme diz o artigo 1015, que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Então, veja só, a convenção de arbitragem é o gênero do qual são espécies de cláusula compromissória. Significa dizer que, se por um acaso foi feita uma convenção de arbitragem para que a solução fosse, então, julgada por árbitros e não no Poder Judiciário, como assim que nessa circunstância isso está sendo levado ao Poder Judiciário? Então, caso um dos envolvidos no conflito promova o processo judicial e a parte contrária alegue a existência de uma convenção de arbitragem, né, até como uma preliminar na contestação, o juiz da causa deverá decidir sobre a sua competência. O juiz pode falar assim, não, então, que leve esse caso para o julgamento pelos árbitros e retire de mim essa responsabilidade por força pré-processual, porque pré-processualmente vocês já decidiram a respeito disso. Se ele acolher a alegação, extinguirá o processo, é claro. E se por um acaso ele não acolher essa convenção de arbitragem, pode haver o recurso do agravo de instrumento, porque se ele extinguir o processo, o recurso cabível vai ser o recurso de apelação. O artigo 1015 fala, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 lá do Código Civil, já vimos algumas situações também, você já deve ter estudado do Código de Defesa do Consumidor, da possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, e tal incidente instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público suspende o processo e pode ser resolvido por decisão interlocutória, no entanto, tá? Portanto, vale lembrar que é requerida na própria petição inicial e resolvida na sentença, não cabe o agravo de instrumento e sim apelação nessa última circunstância. Então, tal incidente... Porque é o seguinte, gente, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eventualmente, ele exige que, inclusive, você se vale de um novo processo para tanto. Então, o que é um incidente? Um incidente é aquele que não versa sobre a matéria de fato. Todavia, é uma causa que prejudica um juízo de mérito. Enquanto não decidida a causa incidente, prejudicado está a análise de mérito, porque eu preciso saber primeiro a respeito desse assunto para depois eu chegar até o juízo final, a decisão final. Então, tal incidente, instaurado a pedido da parte do MP e regulado pelos artigos do próprio CPC, artigo 133 e seguintes, suspende o processo e é resolvido por decisão interlocutória. Ou seja, nessa circunstância pode ser agravável, tá? E o julgamento desse incidente vai ser resolvido no final por uma sentença, e de uma sentença, como vocês já sabem, cabe o recurso de apelação.
Artigo 1015, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Autoexplicável, rejeição do pedido de gratuidade da justiça, não preciso explicar, a letra é autoexplicativa, ou acolhimento do pedido de sua revogação. Quando já determinado, já deferido pelo juiz, a parte contrária fala assim: Excelência, revogue a justiça gratuita da outra parte. Vejam aqui, fotos dela na Disney, fotos dela em Cancún, fotos dela em Salvador, no Carnaval do Brasil. Então, eu apresento essas provas e o juiz vai lá e revoga. O juiz revogando, a parte proletariada, que não tem dinheiro para... Né? Aquilo lá, na verdade, a ocasião do destino que causou aquilo, imagina que ela ainda vai ter coragem de se valer de um recurso de agravo de instrumento, dizendo que aquelas fotos, nada era dinheiro dela, né? Bom, continuando. Artigo 1015, cabe agravo de instrumento às decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 11, desculpe, pulei, não posso pular. Inciso 6, exibição ou posse de documento de coisa. Então, quando versar a respeito de exibição ou posse de documento de coisa, cabe o recurso de agravo de instrumento. Também é uma questão muito interessante, num processo em que, professor, mas e se por um acaso ele não estiver com os documentos? Quem estiver com os documentos a respeito do que defende a tese dele for a outra parte, a parte contrária, ou outra pessoa que se nega a apresentar os documentos. Também pode haver um incidente a respeito disso, e havendo o juiz acolhendo esse pedido ou não acolhendo esse pedido, vai emitir uma decisão, contra essa decisão também cabe a decisão interlocutória. Porque, gente, não vai pedir exibição ou posse de documentos se, por um acaso, o próprio cliente ele acabou já concordando e apresentando essa documentação. Exclusão de litisconsorte, a decisão que tratar a respeito da exclusão, no sentido de que o juiz ele acolhe o pedido de retirada de uma, ou no polo passivo ou no polo ativo das partes. Então, retirado uma das partes, ou seja, havendo a exclusão do litisconsorte, conforme vocês sabem, o litisconsorte ele pode ser classificado em necessário ou em facultativo. Né? Se o juiz está excluindo, é porque não existe nenhum nem outro na circunstância. Houve a exclusão de litisconsorte na circunstância. Aqui nós temos o próximo inciso, que cabe recurso de agravo de instrumento da rejeição do pedido de limitação de litisconsorte, também, de litisconsórcio, desculpe. Rejeição, o que seria a limitação? Também é fácil de imaginar isso aqui, né? Houve o pedido para que o juiz, ele não deixassem 20 no polo passivo, né? Então, veja, admissão ou inadmissão, desculpe, a rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio. O MM juiz, apenas 2, não 20. O juiz fala assim, não, todos moram no mesmo município, todos moram, né, no mesmo bairro, não vejo necessidade para tanto. Inciso 9, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Então, para falar a verdade, dá tempo ainda, né? Seja assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica no qual é colocada a pessoa, o sócio com poderes de gerência, entre outras previstas no Código de Processo Civil e em leis esparsas, existe a possibilidade, então, de decisão
de recurso de agravo de instrumento na decisão que admite ou que inadmite a intervenção de terceiros no processo, tá? E olha só, interessante que no próprio material que eu vou colocar para vocês, que Fred Dier acaba fazendo um comentário. Não é útil nem razoável deixar uma eventual impugnação para a apelação, quando já ultimados todos os atos processuais com ou sem a presença de terceiro. Vamos dar seguimento, pessoal, na concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo nos embargos à execução para o segundo período da aula de hoje, tá? Então, vou suspender aqui a gravação. Alguma pergunta nesse 1 minuto que falta aqui do primeiro período? Estou à disposição, tá? Se não, bom intervalo a todos.